Vamos a mais um comitê de investimentos, resumo do nosso comitê de investimentos aqui da Monefica, referente ao mês de abril, em que a gente passa as principais informações do mês, o que a gente espera das projeções para os meses subsequentes, para embasar a tomada de decisão dos investidores e também entender um pouquinho melhor o que aconteceu e os reflexos nos seus portfólios. A gente sempre lembra de, se você está assistindo no YouTube ou vendo no Instagram, para curtir, compartilhar, comentar, até porque esse respaldo é bastante relevante aqui para a gente. Então, para começar, a gente, como sempre, divide aqui o nosso comitê de investimentos com a parte mais global, a parte Brasil, uma parte de resultados e as performances, e por fim a gente traz algum tema um pouco mais específico para a gente trabalhar e abordar aqui no nosso comitê. Então, começando aqui, já na parte de cenário global, a gente traz como grandes pontos relevantes aí no mês de abril a questão, obviamente, do tarifaço dos Estados Unidos, já no começo do mês, as incertezas econômicas geradas por isso, os primeiros dados do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre, que foi negativo e surpreendeu bastante o mercado, o dólar index nas mínimas dos últimos anos, os juros na zona do euro caindo. Então, para começar aqui, a gente trouxe o tarifaço e a volatilidade que ele gerou nos mercados no decorrer do mês de abril. Então, para contextualizar, a gente trouxe aqui o retorno do S&P 500, que é o principal, ou junto com o Dow Jones, os principais índices do mercado de ações americano. Então, basicamente, quando teve aqui o anúncio dos tarifaços no dia 2 de abril, o mercado teve uma queda extremamente acentuada, até porque os tarifaços foram muito mais altos do que qualquer pessoa poderia imaginar. Logo na sequência, a gente teve ali uma suavização das coisas, especialmente aqui ainda no dia 8, 9 de novembro, de abril, que a gente teve aqui o anúncio da pausa de 90 dias nos tarifaços, exceto para a China. E no decorrer do mês a gente ainda teve bastante volatilidade, especialmente por conta dos ruídos, dos comentários do que ia ser feito com relação a esse tarifaço, se iria prosseguir, se iria diminuir, que teria conversas aqui com a própria China, e foi anunciado que já estava tendo algumas conversas para diminuir essas taxações, e até porque a China ela foi recíproca, então ela aumentou também no mesmo percentual as taxas de importação de produtos americanos, o que o mercado começou a entender que isso não iria seguir da maneira que foi anunciado no dia 2 de abril. Então a gente teve uma queda bastante significativa dos mercados e depois uma recuperação para os mercados fecharem mais próximos do 0 a 0. E aí a gente ainda falando da parte de tarifaço, que obviamente foi o tema mais relevante aí no mês de abril, a gente trouxe aquela tabela aqui que o Trump mostrou ali no dia dos tarifaços, e explicando um pouquinho como é que chegaram nesses números aqui. E aí, o que chama bastante atenção é que a conta para chegar nisso daqui foi muito diferente do que inicialmente o nome sugere, né? Então ele coloca aqui tarifas recíprocas. E aí a gente inicialmente entende que ele foi tarifar na mesma magnitude que está sendo tarifado os Estados Unidos nos outros países. E não foi nada disso. Inclusive, se fosse o Brasil, não receberia a alíquota mínima de 10% que foi estabelecido. A nossa alíquota para produtos americanos, na média, ele é superior a isso. A conta, basicamente, da primeira coluna é o déficit comercial dos Estados Unidos dividido pelas exportações do país. Então, basicamente, a gente usou um exemplo aqui da União Europeia, né? Os Estados Unidos, eles importam déficit comercial, eles importam mais do que exportam para a União Europeia, 236 bilhões. As exportações da União Europeia para os Estados Unidos soma 606 bilhões, ou seja, 236 dividido por 606 dá mais ou menos ali 39%. Então, se a gente for olhar lá na tabela e procurar ali a União Europeia, vai estar nessa casa dos 39%. E aí, basicamente, a segunda coluna
é esse número dividido por 2. Então ele chega aqui nos números de fato que ele vai cobrar de cada país, com um mínimo de 10%. Então, vou dar um exemplo aqui, Costa Rica, 17%. Se eu dividir por 2, isso daqui dá 8,5%, mínimo 10%. Noruega, 30%. Divide por 2, 15% a alíquota para a Noruega. E aí, o ponto que acaba, que todo mundo levantou é, alguns países acabam não tendo uma relação comercial muito grande com os Estados Unidos, ou alguns países até com a população quase que irrelevante receberam lá alíquotas muito significativas. Então a gente coloca um exemplo aqui, por exemplo, de Botsuana, que recebeu uma alíquota de 37%. Botsuana é um país africano muito pobre que basicamente exporta diamantes para os Estados Unidos. E, naturalmente, não importa praticamente nada dos Estados Unidos. Por consequência, o déficit comercial dos Estados Unidos com Botsuana é bastante elevado e aí eles acabaram recebendo uma tarifação muito elevada. A implicação aqui dessas tarifações que o Trump entendeu era todos os países devem comprar mais ou menos o mesmo do que os Estados Unidos estão comprando daqueles países. O que em termos de comerciais, econômicos, não faz muito sentido. As tarifações não deveriam ser baseadas em os outros países importarem basicamente o mesmo do que eu estou importando deles. E aí geraram essas confusões grandes de países aqui com Madagascar com alíquota aqui de 47%. E também países como o Brasil, que de fato tem uma tarifação maior dos Estados Unidos com alíquota mínima de 10%. Porque a gente não tem, os Estados Unidos não tem déficits comerciais relevantes com o Brasil. Na verdade, até tem um certo superávit. Seguindo aqui, a gente teve a divulgação dos dados do primeiro trimestre dos Estados Unidos, que veio com um recuo aí de 0,3%, e surpreendeu porque todo mundo imaginava que viria positivo esse PIB aí do primeiro trimestre. O que puxou muito para baixo esse PIB do primeiro trimestre foi a questão das importações que saltaram muito, já antevendo uma subida nas tarifações ali para os meses subsequentes. Então o PIB do país ele basicamente vai ser consumo, mais investimentos, mais gastos do governo, mais esse net de exportação menos importações. Então, como as importações acabaram subindo bastante, esse PIB acabou sendo puxado um pouquinho para baixo. A gente teve também ainda um pequeno efeito da parte dos gastos do governo, que, naturalmente, como o Trump já tinha anunciado até no projeto junto com Elon Musk, de cortar um pouquinho dos gastos do governo. Agora, a tendência é que no trimestre subsequente, por conta aí das tarifações, a gente tem um impacto também negativo na atividade econômica, o que poderia acontecer da gente ter 2 PIBs trimestrais negativos, o que marcaria já uma recessão técnica aí da economia americana. Trouxemos também aqui o dólar index, que basicamente é um indicador do dólar contra as principais divisas globais. E aqui a gente está querendo ver se o dólar contra as principais moedas do mundo ele está se enfraquecendo ou se ele está se fortalecendo. Então fica claro por aqui, na virada do ano, que o dólar foi se enfraquecendo muito contra essas principais divisas globais. Ou seja, todas as outras, o mercado começou a tirar um pouco de dinheiro de dólares para ir para essas outras moedas, e o dólar acabou enfraquecendo e chegando nos menores patamares nos últimos 3 anos. Então, toda essa questão de tarifaços acabou impactando de maneira muito negativa a própria economia americana e o próprio dólar. A gente viu aqui no Brasil o dólar enfraquecendo também, e aí a gente sempre gosta de fazer aquela diferenciação, né? Eu vejo aqui o dólar indo para baixo, será que é o real se favorecendo ou é o dólar se enfraquecendo? E fica claro de ver que nesse ano foi muito do dólar enfraquecendo globalmente. Para finalizar a parte global, a gente vai aqui para a União Europeia, que seguiu o processo de cortes de juros que já estavam fazendo aí desde meados de 2024. Isso porque a inflação
parece já ter chegado num patamar próximo dos 2%, que seria aí mais ou menos o que se espera de meta de inflação na União Europeia. Isso está permitindo que a gente siga com o processo de corte de juros, isso deve seguir aí mais para frente também, até porque a economia europeia cresceu um pouco menos no ano passado do que se tinha de expectativa. Então, provavelmente a gente vai continuar esse processo aí de corte de juros para frente lá fora, estimulando mais a economia, dado que a inflação está se mantendo sob controle. Seguindo aqui na parte de Brasil, a gente traz os dados do IPCA 15, mostrando uma inflação um pouco mais persistente, e aí a gente vai trabalhar depois na parte de curva de juros, com as expectativas de Selic. Nessa reunião agora de maio, a gente está gravando, a gente já sabe aqui da subida de 0,5% no cupom da quarta-feira, mas aí a gente mostra aqui o que se tem de expectativa dessa Selic para frente. E da parte do Ibovespa, principalmente com o fluxo do investidor estrangeiro que a gente já vem monitorando desde o comitê passado. Então, seguindo aqui, a gente trouxe o IPCA 15, que foi divulgado agora no decorrer do mês de abril, e a gente mostra aqui, tem uma linha aqui rachurada aqui embaixo, que seria basicamente o teto da meta e a parte inferior aqui da meta de inflação. Então fica claro de ver que a inflação acumulada nos últimos 12 meses, que é de fato o que o Comitê de Política Monetária vem olhando, ele está fugindo aqui, na verdade, do centro da meta. Então, quando as pessoas perguntam aqui por que a gente está nesse processo de subida de Selic tão acentuada, porque a inflação não está convergindo para o centro da meta. É claro que, a partir do momento que a Selic chega nesse patamar agora de 14,75%, ela vai ter um período aí para começar a desacelerar a atividade econômica e essa inflação começar a mostrar, dar sinais que ela vai convergir aqui mais, não necessariamente para o centro da meta, mas pelo menos dentro das bandas de inflação de máximos e mínimas, né? A gente trouxe aqui também a parte da projeção de Selic que tinha através das curvas de juros futuros no fechamento do ano passado e a Selic realizada agora e as novas expectativas com relação ao DI futuro. Isso para mostrar que lá na virada do ano passado, a gente estava com muito estresse na curva de juros. A gente tinha, logo no mês anterior, aquele anúncio do Haddad da isenção do imposto de renda e isso acabou jogando as expectativas de Selic futura lá para cima. O mercado chegou a ter na sua projeção aqui do DI futuro que a Selic poderia chegar aí na casa dos 17% em 2025. E a gente trouxe aqui, na sequência, aqui na parte azul do gráfico, a Selic de fato realizada ao longo do tempo, e aí na sequência o que estava sendo projetado na curva de juros agora. Então essa Selic chegaria aqui só a 14,75% e já iniciaria no segundo semestre um processo de queda de juros se acentuando mais aqui no final do semestre, chegando talvez Selic no final desse ano aí na casa de 13,5%, 13,25%. Ou seja, mudou completamente as expectativas de Selic lá em 31/12 de 2024 para as expectativas agora de taxa Selic. Então as expectativas mudaram completamente ali do final do ano passado para cá, e isso acabou até estimulando muito a parte de bolsa de valores, porque se a Selic ela não vai tão para cima quanto inicialmente se tinha imaginado, o mercado de renda variável ele acaba se fortalecendo. E também, naturalmente, como a gente vai mostrar aqui mais na sequência, ativos pré-fixados e ativos indexados à inflação tiveram uma marcação muito positiva ao longo desse início de ano. Aí a gente trouxe aqui um dado, uma pesquisa interna aqui, que eu acho que é bastante interessante, que basicamente a gente pegou os picos de Selic que a gente teve nos últimos anos no Brasil. Ou seja, a gente teve em 2011 um pico de Selic de 12,5%, em 2015 a gente chegou num pico de Selic de 14,25%, em 2022 a gente chegou de 13,75%
e agora no ciclo de 2025 a gente deve chegar num topo de 14,75. E a gente pegou, dentro desses contextos aqui de máxima de Selic, como é que foi o comportamento dessa taxa de juros ao longo de 3, 6, 9 meses até 24 meses. Ou seja, por exemplo, em 2011 a gente chegou num pico de Selic de 12,5%, 3 meses depois já estava em 11% e 24 meses depois estava em 7,5%. Em 2015 foi um pouco mais duradouro, a Selic chegou em 14,25% e 6 meses depois ainda estava em 14,25%, para aí sim iniciar um processo de corte de juros muito substanciais, chegando depois de 24 meses em 6,5%, ou seja, menos da metade do que estava no pico. Em 2022, a gente chegou em 13,75%, permaneceu assim por 6 meses, depois a gente cortou até chegar na mínima de 10,5%, e aí depois já iniciou um ciclo de aumento de juros, que vai culminar com esse processo aqui, lá na frente, aqui em 2025, em 14,75%. Ou seja, se a gente fosse, com base no histórico, olhar qual que seria a projeção daqui para frente, a gente teria aqui, Selic daqui 6 meses se manteria em 14,25%, e aí começaria um processo de corte de juros, chegando aí a 10,5% daqui 24 meses. Ou seja, se a gente pegasse só esses dados aqui, históricos, dos últimos picos de Selic, isso daqui talvez seria a expectativa da Selic nesse ciclo agora de 2025. E para finalizar, a gente está trazendo aqui o fluxo dos investimentos na B3 nesse ano de 2025. A gente já trouxe esse dado aqui com relação ao comitê de investimentos passado, em que a gente mostrava aqui que o fluxo comprador está vindo do investidor estrangeiro, mas a gente continuou para trazer para esse comitê de investimentos para mostrar esse comportamento, especialmente do investidor estrangeiro, aí no decorrer dos tarifaços de abril. Então, inicialmente, esse investidor estrangeiro ele resgatou muito de emergentes e resgatou muito de Brasil. Se a gente olhar aqui na curva, ele chegou próximo até de zerar o superávit, o net no que ele comprou e o que ele vendeu da B3, mas aí logo na sequência ele olhou com talvez um pouco mais de carinho para o Brasil e voltou o processo significativo de compra, fechando aí no fluxo do acumulado no ano como um todo, com quase 10 bilhões aqui de compra de Bolsa Brasileira. Então, grande parte dessa subida que a gente tem visto da Bolsa Brasileira no ano é creditado ao investidor estrangeiro, trazendo mais recursos para cá. Com isso, a gente finaliza a parte de global, Brasil, e a gente entra já na parte de alocação e performance, em que a gente mostra já como é que tá as carteiras de investimento aqui na gestora. A gente mantém aqui uma alocação um pouco mais baixa em ativos pós-fixados e em ativos alternativos, para ficar um pouco mais comprado em ativos pré-fixados e indexados à inflação. Essa jogada se mostrou muito positiva agora no mês de abril. A gente vai mostrar na sequência os resultados aqui das classes de ativos pré-fixados e da classe de ativos indexados à inflação. E a gente acredita que ainda tem uma certa gordura para queimar, ou seja, a gente chega no topo de Selic agora em 14,75 e na nossa visão aqui, essa Selic vai começar a ser cortada de maneira acentuada no segundo semestre desse ano e no primeiro semestre de 2026, e a gente vai ter uma marcação muito positiva para os ativos pré-fixados e indexados à inflação. Na parte internacional, a gente segue neutro. No início do ano, a gente ficou muito menos comprado em dólares e optou por ficar mais na parte de investimentos internacionais redeados, mas agora com dólar a 5,65, 5,70, a gente entende que ter uma posição um pouco mais dolarizada, que seria a carteira neutra, seria um pouco mais prudente, até porque nos próximos meses a gente vai começar um ciclo de bastante volatilidade por conta do processo eleitoral do Brasil no ano que vem. E aí na parte de resultados, a gente mostra aqui o que aconteceu no mês de abril. CDI fechando aí ligeiramente acima de 1%, títulos pós-fixados, que a gente chama aqui de crédito privado, seguindo o IDDI fechando com 0,59%, títulos indexados em inflação, que a gente puxa aqui o IMAB com 2,09% de alta, e títulos pré-fixados com quase 3% de alta. Por quê?
Como eu falei anteriormente, havia uma expectativa de que a Selic pudesse chegar até a casa dos 17%. Como essa expectativa mudou completamente aí nessas últimas semanas, nesses últimos meses, essa classe de ativos pré-fixados tem tido uma marcação a mercado muito positiva. Imagina que você tenha comprado um título de pré-fixado esperando que a Selic chegasse lá na casa dos 17%. Se hoje as expectativas é de que a Selic só vá até a casa dos 14,75%, vai ter uma marcação muito positiva para esse investidor que comprou esse título aí, precificando uma Selic chegando na casa dos 17. E aí, no acumulado do ano, essa classe de ativos pré-fixados já está com quase 8% de alta. A gente teve uma bolsa aqui brasileira bastante positiva, primeiro aquele revés das primeiras semanas, mas depois uma forte recuperação, fechando com quase 3,7% de alta. E aí na parte internacional, a gente teve retornos um pouco mais pífios. A parte de renda fixa americana dolarizada negativa, por conta do efeito do dólar, mas a parte redeada acabou fechando positiva com um pouco mais de 1%. Já ativos de renda variável fecharam com menos 2,2%, por conta também tanto da variação praticamente nula do S&P 500, mas principalmente aí somando a parte dolarizada, que acabou ficando negativa, e aí os investimentos redeados acabaram se favorecendo um pouquinho, pelo menos vis-a-vis com os investimentos dolarizados. Então, mais um mês em que a parte Brasil puxa as carteiras para cima e a parte internacional puxa as carteiras um pouquinho para baixo. Para finalizar, a gente tem um tema específico, e nesse tema específico do mês, a gente tratou um pouquinho aqui da parte de fundos de private equity focados em investimentos secundários, em comprar já fundos anteriores e para o pessoal que está querendo dar saída, ou seja, pessoas que compraram, ou pessoas físicas ou institucionais que compraram fundos de private equity para 6, 8, 10 anos e no meio do caminho quer se desfazer dessa posição. Então está começando a surgir fundos focados nessa classe de ativo, ou seja, captar dinheiro no mercado e comprar fundos que já foram formados alguns anos atrás e dar saída para esses investidores que por algum motivo estão precisando dessa liquidez. E a gente achou que é um tema bastante interessante porque lá fora já tem vários ativos dentro dessa classe, aqui no Brasil ainda é um mercado bastante incipiente. Então, basicamente, quando a gente compra um fundo de private equity, ou seja, um fundo para investir em empresas fechadas, startups ou venture capital, a gente tem o que a gente chama de curva J, ou seja, primeiro ciclo de investimentos ele vai ser para baixo, para aí depois de 2, 3 anos ele começar a ter uma marcação um pouco mais positiva. Então eu pego esse dinheiro do investidor, invisto em empresas de capital fechado, que estão em franco crescimento, mas no primeiro momento a marcação desses títulos dessas empresas vai ser um pouquinho mais para baixo e depois ele tem uma marcação muito positiva, por isso se chama de curva J. Os fundos de investimento que entram já no secundário, ou seja, comprando cotas de institucionais ou pessoas físicas que estão vendendo esse fundo no meio do caminho, ele não vai ter essa curva J, porque ele já está comprando portfólios um pouco mais maduros que já passaram por esse processo de desvalorização. Então é muito interessante para aquele investidor que não quer ver retornos negativos ali dentro da sua carteira, apesar de, obviamente, não garantir a rentabilidade, mas provavelmente ele já começa marcando positivamente dentro dos fundos de investimento. E aí, a gente trouxe também a dispersão dos retornos dentro das diferentes classes de investimentos alternativos, principalmente aqui comparando com fundos de private equity. Então, fundos de investimento secundário, eles acabam ficando um pouco mais comprimidos no retorno, tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, ele acaba, apesar de ser um investimento em private equity, é para um investidor um pouco mais agressivo ou um perfil mais moderado, uma fatia menor da carteira, ele acaba sendo até um pouco mais conservador que o investimento tradicional em private equity, porque as mínimas e máximas esperadas de retornos eles são um pouco menores do que a classe geral de investimentos em private equity. E aí, a gente tenta mostrar aqui nesse gráfico aqui como é que funciona a expectativa de retorno desse tipo de fundo. Então, ele já vai entrar na compra do secundário, ou seja, recomprando de alguém que comprou esse fundo de private equity 2, 3 anos atrás, não quer esperar o tempo total de 6, 8, 10 anos, ele já vai comprar esse investimento desagiado, ou seja,
já vai pagar menos do que aquele investidor que inicialmente comprou o Private Equity pagou. Então, por exemplo, eu comprei aqui um fundo de Private Equity que eu aloquei R$1.000. Só que depois de 2 anos, esse fundo aqui está valendo R$90 e eu estou precisando da liquidez, porque estou precisando, enfim, comprar um outro investimento ou resgatar por qualquer outra situação. Esse investimento que está marcado 90, provavelmente esse fundo aí vai me comprar R$60, R$70, ou seja, ele vai comprar já com deságio e provavelmente esse fundo de liquidez de secundário, ele já vai começar do dia para a noite marcando de maneira bastante positiva. Ou seja, num cenário como a gente tem visualizado, que muitos fundos de private equity captaram muito dinheiro nos últimos anos e talvez uma venda errônea por algum assessor de investimentos, alguma corretora que acabou empurrando o produto para o investidor que não tinha aquele perfil de ficar ali 6, 8, 10 anos e agora esse investidor está precisando fazer liquidez, está precisando dar resgates, esses fundos de private equity de secundário poderão ser uma boa opção por comprar aí portfólios um pouco mais desagiados por conta dessa falta de liquidez. Então, um tema que está começando a ficar um pouco mais quente no mercado e a gente gostou e a gente acha interessante aqui trazer para o conhecimento do investidor. Com isso, a gente finaliza aí mais esse resumo do nosso comitê de investimentos e a gente novamente provoca aí vocês, investidores, a fazerem comentários, a mandar perguntas e, naturalmente, para compartilhar esse material com seus amigos, familiares ou com outras pessoas do mercado financeiro que vocês acham que teria valor esse tipo de informação. Até o mês que vem. Bons investimentos e bons negócios.